Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje nós vamos iniciar a disciplina de Direito Administrativo com um dos conteúdos mais importantes para concursos, que é o estudo do ato administrativo e dos agentes públicos. Esse tema é fundamental e muito cobrado em prova. Primeiramente, vamos falar sobre o conceito de ato administrativo. O ato administrativo é a manifestação unilateral da administração pública, ou de quem a represente, que tem como objetivo produzir efeitos jurídicos, com base na lei e visando o interesse público. Ou seja, é por meio dos atos administrativos que a administração atua, toma decisões e executa suas funções. Agora vamos falar sobre os requisitos do ato administrativo, que também são chamados de elementos. São 5: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A competência é o poder legal atribuído ao agente para praticar o ato. A finalidade é sempre o interesse público. A forma é o modo como o ato se exterioriza, geralmente por escrito. O motivo é a situação de fato e de direito que justifica o ato. E o objeto é o conteúdo do ato, aquilo que ele determina. Se algum desses elementos estiver viciado, o ato pode ser considerado inválido. Agora vamos falar sobre os atributos do ato administrativo. São características que diferenciam os atos administrativos dos atos privados. O primeiro é a presunção de legitimidade, que significa que o ato é considerado válido até prova em contrário. O segundo é a imperatividade, que permite que o ato imponha obrigações independentemente da vontade do particular. O terceiro é a autoexecutoriedade, que permite que a administração execute o ato diretamente, sem necessidade de autorização judicial, em alguns casos. E o quarto é a tipicidade, que significa que o ato deve estar previsto em lei. Agora vamos falar sobre a classificação dos atos administrativos. Eles podem ser classificados de diversas formas, como quanto ao conteúdo, a forma, a finalidade ou a vinculação. Uma classificação muito importante é entre atos vinculados e discricionários. Nos atos vinculados, a lei determina todos os elementos do ato, não havendo margem de escolha para o administrador. Já nos atos discricionários, o administrador possui certa liberdade para decidir, dentro dos limites legais, considerando conveniência e oportunidade. Agora vamos falar sobre as espécies de atos administrativos, como atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Os atos normativos estabelecem regras gerais, como regulamentos. Os ordinatórios organizam a administração interna. Os negociais tratam de situações individuais, como licenças. Os enunciativos certificam situações, como certidões. E os punitivos aplicam sanções. Agora vamos tratar da extinção do ato administrativo. Existem 4 formas principais: cassação, anulação, revogação e convalidação. A cassação ocorre quando o particular descumpre condições estabelecidas no ato. A anulação ocorre quando o ato é ilegal, podendo ser feita pela própria administração ou pelo judiciário. A revogação ocorre por motivo de conveniência e oportunidade, ou seja, quando o ato deixa de ser conveniente para a administração, sendo possível apenas em atos válidos e discricionários. Já a convalidação é a correção de um ato que possui um vício sanável, permitindo que ele continue válido. Agora vamos falar sobre os agentes públicos. Agentes públicos são todas as pessoas que exercem função pública, de forma temporária ou permanente, com ou sem remuneração. Existem várias espécies de agentes públicos, como agentes políticos, servidores públicos, empregados públicos e particulares em colaboração com o poder público. Agora vamos diferenciar cargo, emprego e função pública. O cargo público é ocupado por servidores estatutários, está vinculado a um regime jurídico próprio. O emprego público é regido pela CLT e geralmente vinculado a empresas públicas e sociedades de economia mista. Já a função pública é uma atribuição exercida, podendo ser temporária ou sem vínculo permanente. Agora vamos falar sobre os direitos e deveres dos servidores públicos. Entre os direitos, podemos citar remuneração, férias, licenças e estabilidade, quando aplicável.
Entre os deveres estão o cumprimento da lei, a eficiência no serviço, a moralidade, a legalidade e a lealdade à administração. Por fim, temos os regimes jurídicos. O regime jurídico define as regras que regem a relação entre o servidor e a administração. No Brasil, temos principalmente o regime estatutário, que é o mais comum na administração direta, e o regime seletista, aplicado aos empregados públicos. Esse conteúdo é extremamente importante e serve como base para toda a disciplina de direito administrativo. Para ter um bom desempenho, é essencial compreender os conceitos, saber diferenciar os elementos e praticar bastante com questões. Esse é um tema muito cobrado e que pode garantir muitos pontos na sua prova. Agora vamos trabalhar um dos conteúdos mais importantes do direito administrativo, que envolve processo administrativo, poderes da administração, poder de polícia, delegação de serviços públicos e noções de ordem econômica constitucional. Esse é um tema extenso e muito cobrado em concursos. Primeiramente, vamos falar sobre o processo administrativo. O processo administrativo é o conjunto de atos realizados pela administração pública com o objetivo de apurar fatos, tomar decisões e garantir direitos dos administrados. Ele é fundamental para assegurar legalidade, transparência e controle das decisões administrativas. Agora vamos falar sobre os princípios do processo administrativo. Entre os principais, temos o princípio do devido processo legal, que garante que ninguém será prejudicado sem um procedimento adequado. Temos também o contraditório e a ampla defesa, que asseguram ao interessado o direito de se manifestar e apresentar provas. Além disso, temos os princípios da legalidade, motivação, eficiência e publicidade. Agora vamos falar sobre as fases do processo administrativo. De forma geral, podemos dividir em instauração, instrução, decisão, eventualmente, recurso. Na fase de instauração, o processo é iniciado. Na instrução, são produzidas provas e analisados os fatos. Na decisão, a autoridade competente decide o caso. E na fase recursal, pode haver revisão da decisão. Quanto às modalidades, o processo administrativo pode ser disciplinar, quando envolve apuração de infrações de servidores, ou comum, quando trata de interesses administrativos em geral. Agora vamos falar sobre os poderes da administração pública. Esses poderes são instrumentos que permitem à administração atuar em benefício do interesse público. O poder vinculado ocorre quando a lei determina exatamente como o ato deve ser praticado, sem margem de escolha. O poder discricionário permite certa liberdade ao administrador para decidir com base na conveniência e oportunidade, dentro dos limites legais. O poder hierárquico organiza a estrutura da administração, permitindo a distribuição de funções e a supervisão dos subordinados. O poder disciplinar permite à administração aplicar sanções a servidores e particulares que tenham vínculo com a administração, em caso de infrações. O poder regulamentar é o poder de editar normas para detalhar e viabilizar a execução das leis. Agora vamos falar sobre o poder de polícia. O poder de polícia é a atuação da administração que limita ou condiciona o exercício de direitos individuais em benefício do interesse coletivo. Por exemplo, fiscalização de estabelecimentos, exigência de licenças e aplicação de multas. A finalidade do poder de polícia é proteger a ordem pública, a segurança, a saúde e o bem-estar da sociedade. Para que o poder de polícia seja válido, ele deve respeitar condições como legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pública. Agora vamos falar sobre a prestação de serviços públicos. O Estado pode prestar serviços diretamente ou delegá-los a particulares. A concessão é uma forma de delegação por meio de contrato, geralmente após licitação, onde o particular presta o serviço por sua conta e risco. A permissão também é uma forma de delegação, mas com maior precariedade e flexibilidade. Já a autorização é um ato unilateral da administração, também precário, utilizado para atividades de interesse privado. Um ponto importante é a reversibilidade dos bens. Isso significa que, ao final da concessão, os bens utilizados na prestação do serviço retornam ao poder público, garantindo a continuidade do serviço. Agora vamos falar sobre a ordem econômica
Na Constituição. A ordem econômica brasileira é baseada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Entre os princípios gerais, podemos destacar a livre concorrência, a defesa do consumidor, a função social da propriedade e a redução das desigualdades. Por fim, temos os sujeitos econômicos, que são os agentes que atuam na economia, como o Estado, as empresas e os consumidores. O Estado atua como regulador, fiscalizador, em alguns casos, como agente econômico. Esse conteúdo é extremamente importante, pois integra direito administrativo e economia, sendo bastante cobrado em provas. Agora vamos trabalhar um dos conteúdos mais importantes e completos do direito administrativo, que envolve a intervenção do Estado no domínio econômico, os modelos de liberalismo e intervencionismo, o uso e abuso do poder, os princípios da administração pública e a organização administrativa. Primeiramente, vamos falar sobre a intervenção do Estado no domínio econômico. Em regra, a Constituição estabelece que a atividade econômica deve ser exercida pela iniciativa privada. No entanto, o Estado pode intervir quando houver necessidade de garantir o interesse público. Essa intervenção pode ocorrer de forma direta, quando o Estado atua como agente econômico, ou de forma indireta, quando ele regula, fiscaliza e incentiva determinadas atividades. Agora vamos entender os modelos de liberalismo e intervencionismo. No liberalismo, o Estado atua de forma mínima na economia, deixando o mercado funcionar com maior liberdade. Já no intervencionismo, o Estado participa de forma mais ativa, regulando, controlando e, em alguns casos, atuando diretamente na economia. No Brasil, adotamos um modelo intermediário, onde existe liberdade econômica, mas com forte atuação do Estado na regulação e proteção de interesses sociais, como a defesa do consumidor. Agora vamos falar sobre o uso e abuso do poder. O uso do poder ocorre quando a administração atua dentro dos limites legais, em conformidade com o interesse público. Já o abuso de poder ocorre quando há excesso ou desvio. O excesso de poder acontece quando o agente ultrapassa os limites de sua competência. Já o desvio de finalidade ocorre quando o agente pratica o ato, visando finalidade diversa daquela prevista em lei. Esses vícios podem tornar o ato inválido e gerar responsabilização. Agora vamos falar sobre os princípios da administração pública, que são fundamentais e estão previstos na Constituição. Os principais são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A legalidade significa que a administração só pode agir conforme a lei. A impessoalidade exige tratamento igualitário e proíbe favorecimentos pessoais. A moralidade exige conduta ética. A publicidade garante transparência. E a eficiência exige resultados com qualidade e economicidade. Agora vamos falar sobre a organização administrativa. Esse tema trata da forma como a administração pública é estruturada. Primeiramente, temos a centralização, que ocorre quando o serviço é prestado diretamente pela administração direta. Já a descentralização ocorre quando o Estado transfere a execução do serviço para outra entidade, como autarquias ou empresas públicas. Agora vamos falar sobre concentração e desconcentração. A concentração ocorre quando as funções estão reunidas em um único órgão. Já a desconcentração ocorre quando a distribuição de competências dentro da mesma estrutura administrativa, criando órgãos distintos. Agora vamos falar sobre a administração direta e indireta. A administração direta é composta pelos órgãos da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Já a administração indireta é formada por entidades com personalidade jurídica própria, criadas para desempenhar atividades específicas. Dentro da administração indireta, temos as autarquias, que são entidades com personalidade jurídica de direito público, criadas por lei e com autonomia administrativa. As autarquias de regime especial possuem maior autonomia, como as agências reguladoras. Temos também as fundações públicas, que podem ter natureza pública ou privada e atuam em áreas como educação e saúde. As empresas públicas são entidades de direito privado, com capital totalmente público, e atuam em atividades econômicas. Já as sociedades de economia mista também são de direito privado, mas possuem capital misto,
com participação do Estado e de particulares. Esse conjunto de entidades permite ao Estado atuar de forma mais eficiente e especializada em diferentes áreas. Esse conteúdo é extremamente importante e bastante cobrado em concursos, especialmente por envolver conceitos fundamentais da administração pública. Agora vamos trabalhar um conteúdo muito importante dentro do direito administrativo, que envolve agências executivas, associações públicas, controle da administração pública, licitações e contratos administrativos, além do direito de acesso à informação no Brasil. Esse é um tema bastante completo e muito cobrado em concursos. Primeiramente, vamos falar sobre as agências executivas. As agências executivas são entidades da administração pública que recebem uma qualificação especial para melhorar sua eficiência e desempenho. Essa qualificação é concedida por meio de um contrato de gestão firmado com o poder público, no qual são estabelecidas metas e indicadores de desempenho. Em troca, essas entidades recebem maior autonomia administrativa e financeira. O objetivo é tornar a gestão mais eficiente, com foco em resultados. Agora vamos falar sobre as associações públicas. As associações públicas são pessoas jurídicas formadas por entes federativos, como União, estados e municípios, por meio de consórcios públicos. Elas têm natureza de direito público e são utilizadas para a gestão compartilhada de serviços ou atividades de interesse comum, como saúde, transporte e saneamento. Esse modelo permite maior cooperação entre os entes federativos, aumentando a eficiência na prestação de serviços. Agora vamos tratar do controle da administração pública. O controle é fundamental para garantir que a administração atue de acordo com a lei e com o interesse público. Existem diferentes formas de controle. O controle exercido pela própria administração é chamado de controle interno. Ele ocorre quando a própria administração fiscaliza seus atos, podendo anular atos ilegais ou revogar atos inconvenientes. Temos também o controle judicial, que é exercido pelo Poder Judiciário. O Judiciário pode analisar a legalidade dos atos administrativos, mas não pode interferir no mérito administrativo, ou seja, não pode substituir a decisão da administração quando se trata de conveniência e oportunidade. Outro tipo é o controle legislativo, exercido pelo Poder Legislativo, com o auxílio dos tribunais de contas. Esse controle envolve fiscalização financeira, orçamentária e patrimonial da administração. Agora vamos falar sobre licitações e contratos administrativos, com destaque para a Lei nº 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações. A licitação é o procedimento administrativo utilizado para selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Ela tem como finalidades garantir igualdade entre os concorrentes, selecionar a melhor proposta e promover o desenvolvimento nacional sustentável. Entre os princípios das licitações, podemos destacar legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia e competitividade. A nova lei trouxe diversas inovações, como maior uso de tecnologia, maior planejamento das contratações e novas modalidades de contratação. Também reforçou a importância da transparência e da governança nas contratações públicas. Após a licitação, é celebrado o contrato administrativo, que formaliza a relação entre a administração e o particular. Esses contratos possuem características específicas, como cláusulas exorbitantes, que garantem à administração certos poderes especiais, como alteração unilateral e aplicação de sanções. Agora vamos falar sobre o direito de acesso à informação no Brasil. Esse direito está garantido pela Constituição e regulamentado pela Lei de Acesso à Informação. Ele assegura que qualquer pessoa possa solicitar informações públicas, sem necessidade de justificar o pedido. A administração tem o dever de fornecer essas informações, salvo em casos de sigilo legal, como segurança nacional. Esse direito é fundamental para garantir transparência, controle social e combate à corrupção. No contexto do PROCON, esse tema é muito importante, pois envolve transparência, fiscalização e atuação eficiente da administração pública. Para ter um bom desempenho nesse conteúdo, é essencial compreender os tipos de controle,
conhecer a estrutura das entidades administrativas, entender os princípios das licitações. Esse é um tema estratégico e pode garantir muitos pontos na sua prova. Agora vamos trabalhar um conteúdo extremamente importante para o concurso do Procon Rio de Janeiro, que envolve 3 pilares fundamentais: o tratamento de dados pessoais pelo poder público segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, e também o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro. Com base no Decreto-Lei nº 220 de 1975 e no Decreto nº 2479 de 1979. Vamos começar pela Lei nº 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente os capítulos 2º e 4º, que tratam do tratamento de dados pessoais e da atuação do poder público. Primeiramente, é importante entender que a LGPD estabelece regras para coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, com o objetivo de proteger a privacidade e os direitos fundamentais dos cidadãos. No caso do poder público, o tratamento de dados deve atender a uma finalidade pública, ou seja, deve estar voltado ao interesse coletivo e à execução de políticas públicas. Um dos princípios mais importantes é o da finalidade. Os dados devem ser utilizados para propósitos específicos, legítimos e informados ao titular. Outro princípio fundamental é o da necessidade, que determina que apenas os dados estritamente necessários devem ser coletados. Também temos o princípio da transparência, que exige que o titular saiba como seus dados estão sendo utilizados. Além disso, o tratamento de dados pelo poder público deve estar baseado em hipóteses legais, como o cumprimento de obrigação legal, execução de políticas públicas ou exercício de competências legais. Outro ponto importante é que o compartilhamento de dados entre órgãos públicos deve respeitar essas regras e garantir a segurança das informações. A LGPD também assegura direitos aos titulares dos dados, como acesso às informações, correção de dados incompletos ou incorretos e possibilidade de solicitar esclarecimentos sobre o uso dos dados. Agora vamos falar sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, previsto no Decreto-Lei nº 220 de 1975. Esse estatuto estabelece as regras que regem a relação entre os servidores públicos estaduais e a administração. Primeiramente, é importante entender que o servidor público é aquele que ocupa cargo público e exerce função administrativa. O Estatuto trata de diversos aspectos, como o provimento de cargos, direitos, deveres, responsabilidades e regime disciplinar. Entre os direitos dos servidores, podemos destacar remuneração, férias, licenças, estabilidade e aposentadoria, conforme os requisitos legais. Já entre os deveres, estão o cumprimento das normas legais, a eficiência no desempenho das funções, a lealdade à administração e a observância dos princípios da ética e moralidade. O Estatuto também trata das responsabilidades do servidor, que podem ser administrativa, civil e penal, dependendo da infração cometida. Outro ponto importante é o regime disciplinar, que prevê sanções em caso de infrações, como advertência, suspensão e demissão. Agora vamos falar sobre o Decreto nº 2479, de 1979, que regulamenta o Estatuto. Esse decreto detalha a aplicação das normas previstas no Estatuto, estabelecendo procedimentos administrativos, regras para apuração de infrações e funcionamento do regime disciplinar. Ele define, por exemplo, como devem ser conduzidos os processos administrativos disciplinares, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa. Também trata da organização da carreira, da jornada de trabalho, das licenças e de outros aspectos do dia a dia do servidor público. No contexto do Procon Rio de Janeiro, esse conteúdo é extremamente relevante, pois envolve tanto a proteção de dados dos cidadãos quanto as regras que regem a atuação dos servidores públicos. Para ter um bom desempenho nesse tema, é essencial compreender os princípios da LGPD, entender como o poder público trata dados pessoais e conhecer os direitos e deveres dos servidores públicos estaduais. Dando continuidade ao nosso estudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, agora vamos aprofundar alguns pontos que são muito cobrados em prova e que complementam esse conteúdo. Ainda dentro da LGPD,
Um aspecto fundamental é a segurança da informação. O poder público tem o dever de adotar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, vazamentos ou qualquer forma de tratamento inadequado. Isso significa que não basta apenas coletar dados de forma legal. É necessário garantir que esses dados estejam protegidos durante todo o seu ciclo de vida. Outro ponto importante é a responsabilização. Caso haja uso indevido de dados pessoais, o órgão público pode ser responsabilizado, e isso pode gerar consequências administrativas e até judiciais. Também é importante destacar a figura do encarregado pelo tratamento de dados, que é o responsável dentro do órgão por garantir o cumprimento da LGPD e atuar como canal de comunicação com os titulares dos dados e com a autoridade nacional. Além disso, temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão responsável por fiscalizar e orientar a aplicação da LGPD no Brasil. Agora vamos avançar para pontos complementares do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Um tema muito importante é o provimento de cargos públicos. O ingresso no serviço público ocorre, em regra, por meio de concurso público, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade e igualdade de oportunidades. Também é importante entender as formas de provimento, como nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento e reintegração. Outro ponto relevante é a vacância, que ocorre quando o cargo fica vago, podendo acontecer por exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento, entre outros. No que diz respeito às licenças, o Estatuto prevê diversas hipóteses, como licença para tratamento de saúde, licença maternidade, licença para tratar de interesses particulares e licença por motivo de doença em pessoa da família. Essas licenças são importantes para garantir direitos sociais dos servidores. Agora vamos falar sobre o regime disciplinar de forma mais aprofundada. O servidor público está sujeito a normas de conduta, e o descumprimento dessas normas pode gerar sanções. O processo administrativo disciplinar é o instrumento utilizado para apurar infrações. Ele deve respeitar o contraditório e a ampla defesa, garantindo que o servidor possa se defender adequadamente. As penalidades podem variar de acordo com a gravidade da infração, indo desde advertência até demissão. Outro ponto importante é a acumulação de cargos públicos. A Constituição permite a acumulação em casos específicos, como 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos na área da saúde, desde que haja compatibilidade de horários. Agora voltando à LGPD, um ponto muito relevante é o compartilhamento de dados entre órgãos públicos. Esse compartilhamento deve ser feito de forma transparente e sempre com base em finalidade pública, respeitando os princípios da lei. Também é importante destacar que o uso de dados deve ser limitado ao necessário, evitando excessos e garantindo a proteção da privacidade dos cidadãos. Esse tema ganha ainda mais importância no contexto atual, com o uso crescente de sistemas digitais, inteligência artificial e bancos de dados integrados. No contexto do PROCON, isso é extremamente relevante, pois o órgão lida diariamente com dados pessoais de consumidores, sendo essencial garantir a proteção dessas informações. Para ter um bom desempenho nesse conteúdo, é essencial revisar os princípios da LGPD, entender as responsabilidades do poder público e dominar as regras do Estatuto dos Servidores. Agora vamos trabalhar um tema extremamente importante dentro do direito administrativo, que envolve o regime de concessão e permissão de serviços públicos, com base nas leis nº 8.1987, de 1995 e nº 9.074, de 1995, além do estudo das agências reguladoras. Esse conteúdo é muito cobrado em provas e tem forte aplicação prática. Primeiramente, vamos entender o que é serviço público. Serviço público é toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados com o objetivo de atender necessidades coletivas. O Estado pode prestar esses serviços diretamente ou delegar sua execução a particulares. É nesse contexto que surgem a concessão e a permissão. A concessão de serviço público é a delegação feita pelo poder público a uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas, mediante licitação, na modalidade concorrência.
Essa delegação é formalizada por contrato administrativo e ocorre por prazo determinado. Na concessão, o concessionário assume a prestação do serviço por sua conta e risco, sendo remunerado, em regra, por tarifas pagas pelos usuários. Já a permissão de serviço público também é uma forma de delegação, mas possui características diferentes. Ela é mais precária e pode ser revogada a qualquer tempo pelo poder público, apesar de também exigir licitação. A permissão é formalizada por contrato de adesão e possui menor estabilidade em relação à concessão. A Lei nº 8.1987, de 1995, estabelece o regime geral dessas delegações. Ela define direitos e deveres dos concessionários, do poder concedente e dos usuários. Entre os princípios que regem os serviços públicos, destacam-se a continuidade, a eficiência, a modicidade tarifária, a universalidade e a segurança. A continuidade significa que o serviço não pode ser interrompido. A modicidade tarifária garante que as tarifas sejam acessíveis. A eficiência exige qualidade na prestação. Outro ponto importante é o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Isso significa que as condições iniciais do contrato devem ser mantidas ao longo do tempo, podendo haver revisão em caso de alterações que afetem esse equilíbrio. A Lei nº 9.074, de 1995 complementa esse regime, trazendo normas específicas sobre concessões e permissões, especialmente em setores como energia elétrica e outros serviços de infraestrutura. Agora vamos falar sobre as agências reguladoras, que têm papel fundamental nesse contexto. As agências reguladoras são entidades da administração indireta, geralmente autarquias de regime especial, criadas para regular e fiscalizar determinados setores econômicos. Elas possuem características específicas, como autonomia administrativa, financeira e decisória, o que garante maior independência em relação ao poder político. Um dos principais poderes das agências é o poder normativo técnico. Isso significa que elas podem editar normas técnicas para regular o funcionamento dos setores sob sua responsabilidade. Outro ponto importante é a autonomia decisória, que permite às agências tomar decisões sem interferência direta do governo, garantindo maior estabilidade regulatória. Agora vamos falar sobre a teoria da captura. Essa teoria explica o risco de que as agências reguladoras passem a atuar em favor das empresas que deveriam fiscalizar, em vez de defender o interesse público. Esse é um ponto crítico e muito cobrado em prova, pois envolve a necessidade de mecanismos de controle e transparência. Quanto ao regime jurídico dos servidores das agências, em geral, eles são servidores públicos estatutários, com regras específicas que garantem maior independência e profissionalização. Outro elemento importante é a ouvidoria. As agências devem manter canais de comunicação com a sociedade, permitindo que usuários apresentem reclamações, sugestões e denúncias. Também é fundamental a prestação de contas e o controle social. As agências devem atuar com transparência, permitindo que a sociedade acompanhe suas decisões e fiscalize sua atuação. Esse controle pode ser exercido por meio de relatórios, audiências públicas e participação social. Esse conteúdo é extremamente importante para concursos, pois envolve tanto aspectos teóricos quanto práticos da atuação do Estado na regulação de serviços públicos. Para ter um bom desempenho, é essencial compreender as diferenças entre concessão e permissão, conhecer os princípios dos serviços públicos e entender o papel das agências reguladoras. Agora vamos trabalhar um tema essencial para qualquer concurso público, que é a ética no serviço público. Esse conteúdo vai muito além da teoria, pois está diretamente ligado à conduta do servidor e à qualidade da administração pública. Primeiramente, vamos entender a diferença entre ética e moral. A moral está relacionada ao conjunto de normas, costumes e valores que orientam o comportamento de uma sociedade em determinado momento histórico. Já a ética é uma reflexão crítica sobre a moral. Ela busca compreender, justificar e avaliar os valores e comportamentos, analisando o que é correto ou incorreto do ponto de vista racional. Ou seja, enquanto a moral diz o que é considerado certo ou errado, a ética busca entender por que aquilo é considerado certo ou errado. Agora vamos falar sobre ética, princípios e valores.
A ética é baseada em princípios e valores que orientam a conduta humana. Os princípios são diretrizes gerais, como honestidade, justiça, responsabilidade e respeito. Já os valores são aquilo que a sociedade considera importante, como dignidade, igualdade e transparência. No serviço público, esses princípios e valores são fundamentais, pois o servidor atua em nome do Estado e deve sempre buscar o interesse coletivo. Agora vamos falar sobre ética e democracia. Em uma sociedade democrática, o exercício da cidadania depende de uma atuação ética tanto por parte dos cidadãos quanto dos agentes públicos. A ética fortalece a confiança nas instituições, garante a legitimidade das decisões e contribui para a participação social. Quando a ética na administração pública, há maior transparência, maior controle social e maior respeito aos direitos dos cidadãos. Agora vamos falar sobre ética e função pública. O servidor público exerce uma função que vai além do cumprimento de tarefas. Ele representa o Estado e deve atuar com responsabilidade, imparcialidade e compromisso com o interesse público. Isso significa que suas decisões devem ser baseadas na lei e nos princípios éticos, evitando favorecimentos, corrupção ou qualquer tipo de conduta inadequada. O servidor deve agir com integridade, buscando sempre o melhor resultado para a sociedade. Agora vamos falar sobre ética no setor público. A ética no setor público envolve o conjunto de normas e condutas que orientam o comportamento dos agentes públicos. Ela está diretamente relacionada aos princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A moralidade administrativa, por exemplo, exige não apenas o cumprimento da lei, mas também uma conduta ética adequada. A ética no setor público também está ligada ao combate à corrupção, à transparência das ações governamentais e à responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Outro ponto importante é o conflito de interesses. O servidor deve evitar situações em que interesses pessoais possam interferir em suas decisões. Além disso, é fundamental o respeito ao cidadão, garantindo um atendimento digno, eficiente e igualitário. Esse tema é muito cobrado em concursos porque envolve a base da atuação do servidor público. Para ter um bom desempenho, é essencial compreender os conceitos, saber diferenciar ética e moral e entender como esses princípios se aplicam na prática. A ética no serviço público não é apenas um conteúdo de prova, mas um compromisso que acompanha o servidor durante toda a sua carreira. Com estudo e reflexão, você consegue dominar esse tema e se preparar não apenas para a prova, mas também para a atuação profissional. Agora abordar o Decreto número 45.583 de 2012, a Lei Estadual número 5.427 de 2019, a Lei número 8.429 de 1992, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, a Lei nº 12.846 de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção, e a Lei Estadual nº 5.738 de 2010, que criou a autarquia Procon Rio de Janeiro. Vamos começar pelo Decreto número 45.583 de 2012. Esse decreto está relacionado à organização administrativa do Estado do Rio de Janeiro e estabelece diretrizes importantes para a atuação dos órgãos públicos estaduais. Ele trata da estrutura administrativa, da organização interna e do funcionamento de órgãos e entidades, reforçando princípios como eficiência, transparência e controle na gestão pública. Agora vamos falar sobre a Lei Estadual número 5.427 de 2019. Essa lei trata do processo administrativo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Ela estabelece regras sobre como os processos administrativos devem ser conduzidos, garantindo princípios fundamentais como legalidade, contraditório, ampla defesa, motivação e publicidade. Essa lei é extremamente importante porque define o procedimento que deve ser seguido pela administração pública estadual, inclusive pelo Procon Rio de Janeiro, em suas decisões e atuações. Agora vamos abordar a Lei nº 8.429 de 1992, a Lei de Improbidade Administrativa. Essa lei trata das condutas ilícitas praticadas por agentes públicos que causam prejuízo ao erário,
enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da administração pública. Entre os atos de improbidade, podemos destacar o recebimento de vantagens indevidas, o uso indevido de recursos públicos e a violação de princípios como legalidade e moralidade. As sanções previstas incluem perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa e proibição de contratar com o poder público. Essa lei passou por alterações importantes, reforçando a necessidade de dolo, ou seja, intenção, para a configuração de improbidade em muitos casos. Agora vamos falar sobre a Lei nº 12.846 de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção. Essa lei trata da responsabilização de pessoas jurídicas por atos contra a administração pública, tanto nacional quanto estrangeira. Um ponto importante é que a responsabilidade é objetiva, ou seja, a empresa pode ser responsabilizada independentemente da comprovação de culpa. As sanções incluem multas elevadas, publicação da condenação e até a proibição de contratar com o poder público. A lei também incentiva a adoção de programas de integridade, conhecidos como programas de compliance, que buscam prevenir irregularidades dentro das empresas. Agora vamos falar sobre a Lei Estadual nº 5.738, de 2010, que criou a autarquia Procon Rio de Janeiro. Essa lei é fundamental para o seu concurso, pois define a estrutura e as competências do Procon no estado do Rio de Janeiro. O Procon Rio de Janeiro é uma autarquia estadual, ou seja, uma entidade da administração indireta com personalidade jurídica própria, criada para atuar na defesa do consumidor. Entre suas principais funções estão o atendimento ao consumidor, a fiscalização do mercado, a mediação de conflitos e a aplicação de sanções administrativas. O Procon também atua na educação para o consumo e na promoção de políticas públicas voltadas à proteção do consumidor. Esse conjunto de normas é extremamente importante, pois envolve tanto a organização da administração pública quanto o combate à corrupção e a atuação específica do Procon Rio de Janeiro. Para ter um bom desempenho nesse conteúdo, é essencial compreender o objetivo de cada norma, saber diferenciar suas aplicações e entender sua importância prática. Agora vamos trabalhar dois dispositivos extremamente importantes e específicos para o concurso do Procon Rio de Janeiro. O Decreto Estadual nº 43.400 de 2012, que trata do Estatuto do Procon Rio de Janeiro, e a Lei Estadual nº 6.007 de 2011. Esse conteúdo é essencial porque está diretamente ligado à estrutura, funcionamento e atuação do órgão. Primeiramente, vamos falar sobre o Decreto Estadual nº 43.400 de 2012, que aprova o Estatuto do Procon Rio de Janeiro. Esse decreto regulamenta a organização interna da autarquia, definindo suas competências, estrutura administrativa e forma de atuação. O Procon Rio de Janeiro, como autarquia estadual, possui autonomia administrativa e financeira, e tem como principal finalidade a proteção e defesa dos direitos do consumidor no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O Estatuto estabelece as atribuições do Procon, que incluem o atendimento ao consumidor, a fiscalização de fornecedores, a aplicação de sanções administrativas, a mediação de conflitos e a promoção de educação para o consumo. Outro ponto importante é a estrutura organizacional do Procon Rio de Janeiro. O decreto define os órgãos internos, como a presidência, diretorias e setores técnicos, cada um com funções específicas. Essa estrutura permite uma atuação mais eficiente e especializada, garantindo melhor atendimento à população. O Estatuto também reforça o papel do Procon como integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, atuando de forma integrada com outros órgãos, como o Ministério Público, Defensoria Pública e demais entidades de proteção ao consumidor. Outro aspecto relevante é o poder de fiscalização. O Procon pode realizar inspeções, autuar fornecedores, instaurar processos administrativos e aplicar penalidades em caso de infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Esse poder é essencial para garantir o cumprimento das normas e proteger os consumidores. Agora vamos falar sobre a Lei Estadual nº 6.007, de 2011. Essa lei está relacionada à atuação do Estado do Rio de Janeiro na proteção do consumidor e complementa o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor.
Ela estabelece diretrizes importantes para a política de proteção ao consumidor no Estado, reforçando princípios como transparência, informação, segurança e equilíbrio nas relações de consumo. A lei também fortalece a atuação dos órgãos de defesa do consumidor, incluindo o PROCON, ampliando suas competências e instrumentos de atuação. Outro ponto importante é o incentivo à educação para o consumo, promovendo ações que orientem os consumidores sobre seus direitos e deveres. Além disso, a lei contribui para a melhoria da fiscalização e para a prevenção de práticas abusivas no mercado. No contexto do concurso, esse conteúdo é muito importante porque trata diretamente da atuação do PROCON Rio de Janeiro e da legislação estadual específica. A banca pode cobrar a estrutura do órgão, suas competências e a relação com o sistema de defesa do consumidor. Para ter um bom desempenho, é essencial compreender o papel do PROCON, conhecer sua estrutura organizacional e entender as normas que regem sua atuação. Chegamos ao final dessa aula de Direito Administrativo, onde trabalhamos conteúdos fundamentais e bastante cobrados no concurso do PROCON Rio de Janeiro. Essa disciplina exige atenção aos detalhes, principalmente na legislação específica e nos conceitos teóricos. Agora é o momento de revisar, consolidar o conteúdo e resolver muitas questões para fixar bem cada tema. Dando continuidade à sua preparação, nós vamos avançar para a próxima disciplina, que é Direito Civil e Processo Civil, que também tem grande importância na sua prova. Então siga agora para o próximo vídeo. Mantenha o foco e continue firme na sua preparação rumo à aprovação.